Pessoal, hoje a gente começa o nosso curso aqui para oficial de promotoria. A gente vai começar a tratar aqui sobre os crimes contra a fé pública. Então, a gente vai falar aqui primeiramente dos artigos 293 até o artigo 301, como você está vendo aqui na sua tela, parágrafos 1º e 2º. Depois a gente vai continuar lá com os artigos, né, os próximos artigos, e nas outras aulas a gente vai comentando, então vai falando a respeito de quais artigos que a gente está conversando, tá? Então, primeiramente vamos entender, né, o que é fé pública, tá? Já que a gente está estudando aqui crime contra a fé pública, a gente precisa entender o que é fé pública, tá? Primeiramente, fé pública a gente pode entender que nada mais é do que um atributo aqui relevante, muito importante, da administração pública aqui relacionada aos atos que a administração pública faz, relacionado também aos documentos que a administração pública emite, tanto aqui os papéis quanto os documentos públicos de uma maneira geral, e a gente aqui pode falar realmente que tem a ver aqui com os atos da administração pública, tá? Aqui a gente normalmente entende que os atos da administração pública, né, os atos administrativos, eles têm, e aqui você não precisa se preocupar aqui com a questão de terminologia de direito administrativo, basta você entender aqui que a administração pública, quando ela está atuando, ela possui fé pública, os atos dela possuem fé pública, as pessoas elas devem crer que aqueles atos são verídicos, são verdadeiros e são também legítimos, tá? Então as pessoas elas precisam confiar na administração pública, isso aqui acaba sendo uma das bases para que praticamente tudo, né? A administração pública ela acaba avocando as necessidades públicas, em razão disso é necessário que as pessoas confiem naquilo que ela está exercendo. Então, por isso que existe aqui um crime que tutela, né? Então, existem esses crimes aqui que estão prevendo a penalização de pessoas que acabam fazendo qualquer coisa que atentem contra essa fé pública. E aqui a gente pode entender que são crimes comuns, são crimes que podem ser exercidos por todas as pessoas, podem ser cometidos por todas as pessoas e não somente por funcionários públicos. Isso daqui é uma primeira observação que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então não são somente os funcionários públicos que cometem crimes contra a fé pública, e sim qualquer pessoa. Por isso que a gente diz que é um crime comum. E durante aqui as aulas a gente vai então estudar a respeito da falsidade dos papéis públicos, que seria aqui esse capítulo 2, que com relação à questão de relevância para concursos seria ali um nível pequeno, mas a partir aqui do capítulo 3 a gente já pode entender que existe uma exigência alta com relação às cobranças. Então a gente vai falar sobre lá falsidade material, falsidade ideológica, que aí sim, nos concursos públicos, possui uma incidência muito grande. Posteriormente, aí aqui, respeito das fraudes em certame de interesse público, somente quando a gente for estudar lá o 311-A, ainda não está aqui, né, dentro desses aspectos que a gente vai estudar agora, mas mais para frente a gente vai estudar, tá bom? Então, se liga aí na nossa aula, espero que você goste. Primeiro aqui, como eu tinha dito, o título 2, que é da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Vamos salientar aqui esse nome, papéis públicos. Importante a gente lembrar a forma como são geralmente cobradas as questões no concurso descrevente do TJ São Paulo, que são questões muito literais. Então é muito importante a gente saber diferenciar quais são as situações em que está sendo cobrado um papel público, qual situação está sendo cobrado um documento público, porque aqui existe essa diferenciação. E lembrarmos os verbos que são cobrados no artigo. Nós veremos que cada artigo do Código Penal ele possui um verbo que descreve o ato do crime. Então, aqui no caso do artigo 293 de falsificação de papéis públicos, ele está tratando sobre falsificar, fabricando ou alterando. Então, essa falsificação ela se dá por meio da fabricação ou da alteração. E lembrarmos quais são esses papéis públicos que estão inclusos nessa situação da fabricação e alteração para que configure o artigo 293. Com relação às penas em si, existe, de certa forma, de maneira que acaba complicando um pouco, algumas bancas acabam cobrando as penas. Então temos aqui, por exemplo, a pena desse artigo 293 é essa, reclusão
de 2 a 8 anos e multa. Eu não recomendo que seja decorada cada uma dessas penas, porque se tornaria um estudo extremamente inviável, você pegar todos os artigos e ficar decorando. É uma dica que eu passo para você, eu tenho algumas aprovações em concurso e eu nunca fiz questão de decorar esse tipo de pena. Porque imagine só ficar decorando a pena do artigo 293, depois a do 294, a do 295 e assim por diante, se tornaria simplesmente um estudo inviável. É verdade que alguns concursos acabam cobrando esse tipo de pena, no entanto, lembre-se, se você não vai lembrar aquela pena, outros candidatos também não vão lembrar, então acaba sendo uma forma de cobrança que é inócua praticamente. Então vamos lá, 293, quais são esses papéis públicos? Importante lembrar então aqui quais são considerados os papéis públicos. Lembrando que a prova de vocês não cobra a questão de falsidade de moeda pública, que seria o capítulo 1. Aqui o capítulo 1, moeda pública, não é cobrada. É cobrada do 2 em diante. Então, o artigo 293, ele fala: selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Então, vamos lá, selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por que o poder público seja responsável. 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Aqui não tem muita dica, tá? É simplesmente mesmo decorar esses incisos, pelo menos saber diferenciá-los dos artigos seguintes, que nós vamos ver mais para frente. Tenta ler esses incisos aqui várias vezes para poder lembrar que eles estão relacionados ao 293, que é fabricar, alterar, relacionado a papel público. Vocês vão ver mais para frente que não é tão difícil de diferenciá-los dos documentos públicos. O parágrafo 1º diz: incorre na mesma pena quem? Quando ele diz incorre na mesma pena quem, ele está equiparando os atos que vão ser trazidos mais abaixo. Significa que quem cometer esses atos e os seguintes vão responder pela pena aqui do 293 também. Ele não é exatamente o 293, porém ele é um equiparado aqui no parágrafo 1º. Então ele diz: quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo. Então aqui há uma ampliação. Então lembrando, aqui em cima ele fala sobre fabricar ou alterar. Aqui embaixo ele já está falando quem usa, quem guarda, quem possui, quem detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2º fala quem também importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Vamos seguindo. No inciso 3º, também quem importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado, sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º diz: suprimir. Suprimir significa retirar, diminuir, subtrair em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis. Carimbo
ou sinal indicativo de sua utilização. Então aqui no caso seria, por exemplo, um papel público, dentre aqueles lá, que ele tem aqui, digamos, um selo erro, ou um carimbo aqui, cancelado. A pessoa vai lá, suprime isso daqui, então ela vai lá, pega isso daqui e faz uma falsificação que não aparece mais que foi um papel público cancelado, com o fim de torná-los novamente utilizáveis. Então ele retira esse carimbo e aqui temos uma situação que a pena é um pouquinho menor. É uma pena de 1 a 4 anos, em vez dos 2 a 8 anos anteriormente. Em relação ao parágrafo 3º, incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Então, da mesma forma aqui, é uma situação equiparada também. Então, a lei também equipara quem usa esse documento aqui em que foi suprimido o carimbo indicativo de inutilização. Então, é um carimbo que dizia que era um papel que já não poderia mais ser utilizado, porém ele é suprimido para que possa ser novamente utilizado. A mesma pena vai incorrer quem utiliza dele. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, aqui é extremamente importante salientar essa expressão, boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º. Depois de conhecer a falsidade, então aqui depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Olha como a pena já é bem menor aqui. 6 meses a 2 anos. Por que é tão diferente essa pena aqui? Porque quando ele recebe esse papel público, ele recebe de boa fé. Significa que quando ele recebe, ele não sabe que o papel público, ele entende que aquele papel público é verdadeiro. No entanto, quando ele coloca esse papel de novo, ou quando ele usa, ou quando restitui a circulação, ele conhece que ele é falso, ou conhece que ele foi alterado de alguma forma. Então, continua sendo crime, porém, em razão dele entender que era um papel de boa fé, um papel verdadeiro na época, já acaba sendo uma situação que existe uma pena um pouquinho menor para isso. Parágrafo 5º equipara a atividade comercial, para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino. Comércio irregular, aqui a questão é a irregularidade do comércio, ou clandestino, que é um comércio ilegal. Aqui a diferença de irregular e clandestino é que irregular geralmente ele fere alguma norma de direito administrativo, ele possivelmente não tem as licenças, não tem autorização. E clandestino, normalmente, quando é um comércio ilegal, então uma pessoa que vende drogas seria um comércio clandestino. Ou contrabandeado, contrabando também seria clandestino. Inclusive o exercício em vias, praças e outros logradouros públicos e em residências. Aqui, qual que é a situação? Ele está querendo dizer que mesmo que seja um comércio ilegal, que seja um comércio irregular, a pessoa não vai poder utilizar aquilo como defesa para a situação que ela cometeu, para o crime que ela cometeu. Porque senão seria muito simples, a pessoa seria beneficiada pela própria torpeza dela, seria beneficiada pela própria situação que ela criou, que foi o fato de estar trabalhando dentro de uma irregularidade. Então esse parágrafo 5º, ele vem justamente para regulamentar essa situação da pessoa que está numa irregularidade, porque em tese ela poderia dizer, olha, na verdade eu estou atuando de uma forma
irregular, eu não posso ser considerado um comércio, já que eu atuo de uma forma irregular. E o parágrafo 5º diz, não, mesmo que você esteja atuando de forma irregular, mesmo que você não tenha criado a sua empresa, ou não tenha os registros necessários para aquilo, ainda assim é equiparado a uma atividade comercial, e você pode ser punido da mesma forma. 294. Petrechos de falsificação são aqueles equipamentos, são aqueles objetos utilizados para realizar a falsificação. Então ele fala fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto. Aqui a palavra para entender aqui o artigo é objeto, especialmente destinado à falsificação. Objeto destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. O 295 vai falar que se o agente é funcionário público, muito importante, tá? Muito importante a gente estar sempre prestando atenção quando a lei trata de uma forma diferenciada o funcionário público, porque é muito comum cobrar esse tipo de matéria. Então ele fala que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, então esse daqui também é necessário, não basta ser funcionário público, ele precisa estar se prevalecendo daquele cargo. Então, digamos em tese, um funcionário público, ele comete um crime desses de falsificação de papéis públicos, no entanto, algo totalmente alheio ao cargo que ele está ocupando. É algo que ele realmente não se aproveita da situação dele ser funcionário público, não vai entrar nessa situação aqui dessa causa de aumento. Isso daqui é uma causa de aumento, aumenta a pena na sexta parte. Sexta parte significa aumento de pena de 1/6. Então, se ele for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena em 1/6. Continuaremos mais para frente, então, a partir do artigo 296, falsidade documental. Obrigado.